Eu sempre me pergunto, se alguém está tendo resultado em determinada área da vida e eu ainda não, o que ele sabe que eu não sei? Se eu souber e começar a implementar, eu também consigo chegar lá. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Porque eu não ia... Porque assim, você tem que entrar de cabeça. Né? A gente fala assim, mostrando também aqui, pode mostrar os bastidores também, eu sou o palco. Por favor. Então, os bastidores. Tem uma jornada para trilhar, né? Não é um negócio facinho. Se fosse fácil, qualquer um faria. Tem estratégia para seguir, né? Então, assim, minha primeira tentativa não deu certo. Eu precisei fazer mais de uma. E nem a terceira? Não é da noite pro dia, do dia pra noite, né? Exatamente. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ela é palestrante internacional, já palestrou em Harvard, já palestrou em estádio de futebol. Mas não só ela palestra, como também mentora palestrantes e ajuda as pessoas a viverem palcos milionários. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Tati DeAngela. Se apresenta pra galera do VDcast, Tati. Primeiro uma honra estar aqui, viu? O mentor dos mentores, e não só isso, o meu mentor. Você sabia que você foi meu primeiro mentor, né? Eu sabia. Do marketing digital, o primeiro que eu investi para poder estar junto. São mais de 7 anos, né? Passou rápido, voou. Então, assim, é uma honra estar aqui com você, viu? E com toda a sua audiência de mentores. E, bom, você já apresentou tudo, né? Você apresenta aí. Eu sou a Tati DeAngela. Você que eu falei, poxa. Sim, o legal eu sou uma pessoa ex-tímida. Então, hoje, quando as pessoas falam, e foi lindo ver você falar, nossa, mentora de palestrantes e tal, eu falei, cara, se eu olho pra trás, eu sou uma pessoa que eu era tímida, travada, bicho do mato, anônima na época de escola, admirava demais as pessoas super populares e tal, mas eu era aquela pessoa apagadinha. Era o oposto disso. O oposto de tudo que eu sou hoje. Então, assim, isso prova que com a técnica certa, com as estratégias. E é sobre decisão. Quando você decide alguma coisa, você vai lá e faz e consegue ter resultado. Então, eu sou essa ex-tímida, né, emergente total também. Então, me identifico muito na história, inclusive nos pitches de vendas que eu faço, eu sempre lembro de você e conto da história que você fala de quando a gente vai numa churrascaria, né? Essa aí eu uso de praxe em todos os meus pitches de vendas, viu? Assim, eu era uma pessoa que até hoje eu tenho que me vigiar, entendeu? Porque parece que volta aquele negócio. Ranço, né? Tem uns ruídos aqui do emergente que habita, né, em mim, mas assim, às vezes quando eu vou numa churrascaria e tal, eu falo, vou ficar o dia inteiro sem comer e vou sair de lá, vou dar prejuízo, vou sair empanzinada e tal. E eu falo, cara, não, já fiquei rica agora, né? Eu posso consumir ali só o que eu quero. Posso sair de lá satisfeita e tal, mas é um desafio pra mim, porque eu quero consumir tudo. Inclusive, quando eu vou na sala VIP, porque eu viajo muito, palestrante viaja bastante, né? E aí eu tenho acesso a todas as salas VIPs dos aeroportos. Aí eu chego lá e falo, cara, tem brigadeiro de graça. Aí eu tô aqui numa campanha de parar de comer doce. Como é que eu vou não comer? Se tem de graça? Eu falei assim, se fosse pra pagar, eu até resistiria, mas de graça não dá pra resistir. Eu vou ter que ir nesse negócio, entendeu? Muito bom, então, assim, essa é um pouco da história. Tiveram momentos na minha vida que eu tive que escolher entre andar de ônibus e comer, porque eu não tinha dinheiro pros dois. Meu Deus. Né? Eu cheguei nesse nível, assim, e foi muito bom porque não só criei musculatura para ser a empresária que eu sou hoje, mas eu olhando para trás eu falei, cara, eu consegui enxergar o lado bom de tudo. Quantas vezes eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, e aí, óbvio, né, gulosa, escolhia comer um lanchinho e ir a pé para casa. Então a gente ficava assim 1h30, 2 horas para ir para casa, e aí eu virava para minha mãe e falei, mãe, pelo menos a gente tem que pagar a academia, né? Tava com um corpo muito melhor do que eu tô hoje, entendeu? Malhada, magrinha ali, mas ia a pé em Goiânia, um calor escaldante, 1h30, 2 horas pra chegar em casa, mas eu ia feliz. Então, assim, uma característica minha também eu vivo no mundo de Poliana, literalmente. Então, assim, mesmo quando tá dando BO, tudo dando errado, tudo ruim e tal, eu consigo enxergar o lado bom de todas as coisas, e eu acho que essa gratidão e essa energia positiva, assim, de ter brilho nos olhos, sabe, de ter esperança, é o que me fez chegar até aqui. E é muito mágico poder ver isso, uma pessoa que era tímida e que nem se imaginava falando com aquelas pessoas ali, que eram mais soltas, cara, se tornando a rainha dos palcos milionários. Como é que foi essa transição, Tati?
Foi legal, porque assim, foi acontecendo, e é uma das coisas que eu acredito muito, e sempre falo para meus alunos, falei assim, entra em movimento, porque as coisas acontecem. E eu entrei em movimento querendo dar certo na vida, eu entrei em movimento querendo ter sucesso, e eu fui rompendo algumas barreiras. Então, eu comecei lá atrás, vendendo amostrinhas de perfume usadas da Avon, que minha avó me dava para eu brincar. E aí, na área de vendas, você tem que lidar com nãos, você tem que ser mais ousada, mais cara de pau, lidar com a rejeição. Né? Total. E eu fui destravando em alguns aspectos, de tanto fazer, de tanto repetir, eu fui destravando. Depois trabalhei em marketing multinível. E aí, quando eu entrei numa faculdade para vender cursos de pós-graduação, ali foi a grande virada de chave, sabe? Porque, primeiro, eu trabalhava numa faculdade e como eu tinha muita vontade de vencer, eu passava todos os finais de semana assistindo como ouvinte os cursos de pós-graduação. Porque eles liberavam, assim, você não vai precisar de certificado, né? Você não vai precisar... Eles liberavam. Você quer ir trabalhar de staff? Você quer ir trabalhar de apoio? Eu queria trabalhar todo final de semana. E eu ficava lá, assim, assistindo vidrada aos professores universitários falando. E aí, logo depois, eles também investiram em mim. Se você quiser, pode fazer um MBA. E aí, eu fiz um MBA em marketing. Aí, eu fiz 3 MBAs na faculdade. Fiz um mestrado lá na faculdade e não parava de estudar nunca, assim, sabe? Essa busca por conhecimento, né? Exatamente. Então, assim, primeiro, a vontade dá certo. Segundo, as estratégias, porque esse conhecimento de estar em sala de aula o tempo todo, aprendendo coisas novas o tempo todo, essa curiosidade fez eu ter as estratégias certas, que é uma das coisas que eu falo muito também. O resultado que você não tem é fruto de algum conhecimento ou de alguma estratégia que te falta. Quando você acessa esse conhecimento, eu sempre me pergunto, se alguém está tendo resultado em determinada área da vida e eu ainda não, o que ele sabe que eu não sei? Se eu souber e começar a implementar, eu também consigo chegar lá. Entendeu? Então, buscando estratégias o tempo todo, com a vontade de vencer ali e com esse foco na positividade que eu sempre tive, né, fez as coisas irem acontecendo na minha vida. Então, nessa faculdade, eu ganhava R$500 por mês no início para vender curso de pós-graduação. E aí eu fui crescendo, não foi tão rápido, né? Quando a gente conta a história, parece que tudo foi tão fácil e rápido. Mas assim, depois de trancos e barrancos, eu consegui me tornar a melhor vendedora da faculdade. Fui promovida a gerente comercial, me tornei uma das melhores líderes lá, fui gerente nacional, então saí rodando para essa faculdade 27 estados e me tornei diretora nacional da área comercial e marketing. E saí dessa faculdade ganhando R$50 mil por mês como executiva. Então eu tinha um salário que muitos empresários, muitos empreendedores não têm, né? R$50 mil, estava assim no auge da minha carreira. Aí eu peguei uma parte dessa verba, abri 2 faculdades para mim, abri uma faculdade em Fortaleza, em Teresina, e na época, por estar em faculdade, aí a questão da ambiência. Você está na ambiência certa. Apareceu o convite para eu ir dar aula. E aí eu comecei a dar aula para pós-graduação. Nessa época eu já tinha mais segurança, mais confiança, já tinha feito trocentos cursos de oratória, já tinha feito teatro, já tinha me destravado assim, em vários aspectos. E aí, dando aula para turmas de pós-graduação, foi onde eu comecei a desenvolver o meu método de palestrante. Por quê? Porque como eu estava como executiva e como professora, eu tinha acesso aos bastidores. Eu via o ranking dos professores, quais eram os professores mais bem avaliados. E eu percebi que muitos professores, apesar de ter PhD, doutorado, eles não eram os mais bem avaliados. E eu falei, por quê? Aí eu comecei a mapear alguns pontos em comum. E aí eu fui testando comigo e fui me tornando uma das professoras mais bem avaliadas dessa faculdade, no ranking. E isso num cenário de mais de 300 professores universitários ao redor do Brasil, sabe? E aí eu conheci o mundo das palestras. E eu falei assim, gente, eu já achava, eu sou da produtividade, né? Você sabe que tudo começou, na verdade, com produtividade. E aí o que é produtividade? Como é que eu posso trabalhar menos e ganhar mais? Eu já achava dar aula para pós-graduação o auge, porque eu ganhava numa aula de pós-graduação 3.500 o final de semana. Que já era incrível, né? Que já era incrível, porque antigamente ganhava R$500 o mês inteiro, 3.500, 3 dias. Eu comecei a dar aula todo final de semana. Então, assim, os 4 finais de semana eu tava dando aula e tava me sentindo rica, a pessoa mais rica da face da terra, sabe? E era rica, porque essa percepção rico ou pobre, ou muito ou pouco, barato ou caro, não é nada absoluto, é sempre relativo, né? Isso. É sempre em comparação com a sua realidade, né? E com as pessoas que estavam na volta, exatamente. Naquela realidade eu tava ali. Aí eu falei, nossa, eu tô nadando em dinheiro, tô indo super bem pra hoje, e tal. hoje, quanto que custa o seu master, a sua mentoria? Nossa, esse valor. Tipo, um aluno compra por R$55 mil, né? Então, aquele valor lá, tipo um evento. A gente estava vendo, não, hoje muda, com o digital o cenário ainda muda completamente. Porque falar que consegue fazer 1 milhão em 7 dias parecia ser loucura lá atrás, né? Hoje é algo completamente possível. Quando a gente não faz, a gente fica indignado, né? E aí, o que eu vi?
7 dias já tá ficando muito. 7 dias tá ficando longo. Por quê? Porque agora com as imersões, evento de 3 dias, você consegue fazer 7 dígitos muito rápido. Em um dia ou em uma hora, né? Exatamente, 1 hora. No pitch ali, cara... Não, tem eventos que a gente faz 7 milhões, né? Aí vai ter que ser um evento maior. Sim. Teve um aluno meu do Haddad do Agro, que ele colocou 2.000 pessoas e faturou mais de 10 milhões. Uau. Eu falei, cara, até ele falou assim, Tati, eu não sei nem o que eu faço com tanto dinheiro, assim. O sentimento é que, tipo, eu ganhei na loteria, porque foi um dos primeiros eventos dele, sabe? Então, assim, é um negócio muito escalável. E aí, mais uma vez, é tudo sobre o conhecimento. Naquela época, por conhecimento que eu tinha, na ambiência que eu convivia, aquilo era já o topo. De repente, e olha que louco, eu tava já me achando muito autoconfiante na faculdade, tudo, tal. E foi quando eu saí da faculdade que eu resolvi empreender, que eu resolvi montar o Instituto De Angela que eu tenho hoje, que eu conheci o marketing digital. E comecei a ver o Érico, comecei a ver você, comecei a acompanhar o pessoal lá atrás, tal. E os números de vocês eram muito bizarros comparado a tudo que eu vivia. E eu achava que eu tava no topo da pirâmide, vocês falando de números que eu falava, gente, é mentira. Esse negócio aqui... Você achava que era golpe? Eu achava, assim... Eu achava, mas eu queria pagar pra ver, entendeu? Porque tem gente que acha e fica como hater, né? Eu nunca fui hater. Eu só achava assim, cara, será que Mas isso você é duvidava? real mesmo? Tipo, não é possível. Sabe, é até legal falar sobre isso, porque assim, parecia ser bom demais pra ser verdade, mas eu olhava e falava assim, se mais de um conseguiu, eu também posso conseguir. Tomara que seja verdade, né? Tomara que seja verdade. Era um vontade, negócio... assim, porque desejo. eu acho que se eu não acreditasse, eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Porque eu não ia... Porque assim, você tem que entrar de cabeça, né? A gente fala assim, mostrando também aqui, pode mostrar os bastidores também, é só o palco? Por favor. Então, os bastidores. Tem uma jornada pra trilhar, né? Não é um negócio facinho. Se fosse fácil, qualquer um faria. Tem estratégia pra seguir, né? Então, assim, a minha primeira tentativa não deu certo. Eu precisei fazer mais de uma... E nem a terceira, não é da noite pro dia, do dia pra noite, né? Exatamente. Então, assim, se porventura eu duvidasse, falasse, vou fazer um aqui, duvidando, tal, em cima do muro. E aí dá errado. Tá vendo como é que dá errado? Tá vendo como é que é mentira? Eu ia falar, eu falei, eu avisei, eu paguei pra ver e realmente deu errado, não vou tentar mais. Mas assim, no fundo eu acreditava. E aí eu acreditava, por isso que eu continuei insistindo até dar certo. E aí as coisas começaram a acontecer pra mim também. E o que quer começar a acontecer? Começar a acontecer foi quando eu fiz o meu primeiro 100 mil em uma semana, que eu já achei uau, né? Falei, É mais do que os 3 dias. É mais que os 3, é mais... Não, eu ainda dei o pulo aqui da palestra, né? Porque assim, quando eu vi que professor ganhava 3.500 o final de semana inteira, era 20 horas de carga horária. E aí eu comecei a ver os palestrantes naquela época, eu tô falando de 15 anos atrás, né, e palestrante iniciante e tal, era uma média de 5 mil reais a hora. Aí eu pensei, cara, é muito mais produtivo, né? Eu vou trabalhar 1 hora pra ganhar 5 mil reais, sendo que eu tava gastando meu final de semana inteiro pra ganhar 3.500. Foi muito melhor. Aí eu mergulhei de cabeça nas palestras. Então, antes de vir pro digital, eu entrei nas palestras. E aí eu fui para tudo quanto é empresa. Eu fui muito forte no corporativo, no B2B. Então eu fui para Votorantim, Unilever, Banco do Brasil. E era legal porque, assim, além de eu ganhar bem e palestrar em 1 hora, eu ainda aprendia muito com eles, assim, é um repertório. Imagina, você ter a oportunidade de fazer um briefing e conhecer um pouco dos bastidores da Unilever, sabe? De grandes corporações. Então foi incrível para mim essa experiência, conheci pessoas novas, viajei, que sempre era um grande sonho meu, poder fazer viagens e tal. Então me realizei ali completamente. Só que aí, nessa fase de realização e de transição da empresa para cá, foi onde eu comecei a ver o digital. E aí eu peguei e falei, cara, eu tava pensando que 5 mil reais a hora de palestra era muito. Agora, e aí na hora que eu faturei meu primeiro 100 mil numa semana, eu falei, caraca, que é isso? Né? E eu percebi que potencializando os dois era melhor ainda. Porque na época a gente fazia lançamento, era 2 lançamentos por ano, né? Até porque lançamento dá muito trabalho e não tinha tanta coisa como a gente tem hoje, né? Tantos recursos e tal. Então eu falei, 2 lançamentos por ano. Dá uma injeção de caixa, mas se eu quero ganhar mais... Aí eu falei, vou conciliar com as palestras. Então, na época, eu trabalhava a palestra e o digital. Ficava muito no corporativo, no presencial e no digital. Eu lembro dessa época. Você lembra dessa época? E você já estava na mentoria e tinha uma coisa muito interessante, porque o digital ainda não tinha dado resultado para você, mas existia uma esperança. Exatamente. E a parte do corporativo, cara, não tinha esperança, né? Porque não tinha um próximo passo ali, você já estava indo muito bem.
Só que era ali que você tirava o seu sustento, né? Ali era o que Exatamente. funcionava. E eu lembro de você falar coisas tipo, cara, mas não vale a pena me dedicar aqui, me esforçar aqui, se é no corporativo que eu tenho resultado XYZ. E eu lembro muito disso, você ficou um tempo nessa, né? Fiquei um tempo conciliando ali, né? E, claro, até Isso hoje eu 2000 e? concilio. Mas isso, 2017? Acho que foi Acho que sim, 2017, pode hein? ser. 2016 ou 2017, eu já fiz a primeira palestra nos Estados Unidos, na época com o Pedro Superti. Então acho que foi antes. 2016. É. Acho que foi 2016 ali a fase. Começou 2015 eu comecei a ver alguma coisa, 2016 comecei a entrar pra valer, só que o pra valer ainda ficava, porque eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente que tá em transição de carreira, que é a parte de eu vou soltar isso aqui, vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu vou abrir mão disso aqui, que é o meu ganha-pão, que é o que me ajuda a pagar a mentoria. É isso aqui, né? Isso aqui já funciona, já tá dando certo pra mim. Eu vou abrir mão disso aqui pra focar muito no outro. E o outro eu fiz umas tentativas, ainda não vingou totalmente e tal, né? Então você fica naquela fase ali de insegurança total, sabe? E uma virada de chave que veio foi quando eu tive dengue. E aí eu fiquei 1 mês internada, porque foi dengue hemorrágica. E ali eu tava com vários contratos fechados, várias palestras, treinamentos em internada um mês, company e fez 0 tal. palestras. Exatamente. Cancelou todas as palestras, porque, né, tava internada. E aí as contas não entenderam que eu tava internada, entendeu? Os boletos continuaram chegando. Eu falei, alguém explica pra esses boletos que eu tô com dengue hemorrágica, quase morrendo aqui no hospital. E começou a chegar. E ali foi uma virada de chave, que eu falei assim, cara, eu amo fazer o que eu faço, dá grana, né, fazer o que eu faço, só que eu preciso de algo que não dependa só de mim. Isso. Eu preciso de um seguro, eu preciso de uma outra coisa ali que não dependa só de mim. E foi naquele momento que, quando eu me curei ali da dengue, eu mergulhei de cabeça no digital. Aí eu fui assim pra valer. Eu falei, agora é meu tudo ou nada. Ou vai, vamos pagar pra ver de verdade agora. Ou esse negócio vai vingar, ou ele não vai. E você me pegou várias vezes chorando, né? Eu lembro, teve um dia que eu saí com raiva de você, sabia? Eu falei assim, e hoje eu como mentora também dos palestrantes, eu já deixo até avisado. Pode ter alguns momentos que você vai sentir raiva de mim, tá tudo Isso. bem. É Você pelo já seu sentiu raiva resultado. também? Eu já senti muita raiva de alguns mentores, entendeu? Muita raiva. Eu senti muita raiva do Vitor. Tem um momento que eu saí indignada, assim. Eu falei, cara, eu já tô fraca, já tá dando tudo errado, né? As coisas não estão funcionando do jeito que eu queria. Ele ainda me traz umas verdades, assim, na cara, na lata, né? Saí de lá indignada. Mas foi muito existe bom. esse papel do mentor, porque, cara, o termo bater, né? Tem gente que fala, o mentor bate. Eu acho que Sim. quem bate é a verdade. Quem bate é o É. mercado. E é tão melhor, então, entre aspas, apanhar no ambiente controlado de quem te quer bem, do que ir lá fora, né? Porque tem mentor aí que passa a mão na cabeça, tem mentor aí que fica dourando a pílula, né? Tentando fazer a pessoa se sentir bem. Ah, você pode, você consegue, você merece. E aí a pessoa vai lá e o mercado estraçalha, né? Então, eu acredito que é responsabilidade do mentor, e você vive isso com seus mentorados de palestra, Sim. cara, mandar real. Se uma coisa não tá legal, cara, é melhor que seja o mentor dizendo do que o mercado, né? Exatamente. E a gente que já trilhou o caminho, a gente consegue olhar e visualizar o que tá dando errado, sabe? O que tá faltando. E às vezes você fala pra pessoa e a pessoa não quer ver, ela não quer ouvir, sabe? Então, Não assim, tá a gente pronta fala... pra escutar mesmo, né? Exatamente. E aí eu entendo também, vai ter o tempo de maturação dessa pessoa, vai ter o tempo pra ela vingar, mas eu falei ali, eu vou tentar mostrar de todas as maneiras, sabe? Mas na época, uma das coisas que me mexeu assim, é porque eu tava deu um momento, porque a vida é os altos e baixos, né? Sim. Então, assim, teve um momento que eu, que sou a pessoa mais positiva da vida, a pessoa mais otimista da vida, que sou reconhecida pelo mundo de poliana, tal, teve um momento que eu comecei a ficar com a energia baixa. E eu me lembro que uma das coisas que você me falou foi sobre isso, e eu fiquei irada, porque eu falei, cara, a minha maior qualidade, como assim, que é a minha maior qualidade, né, e o Vitor veio falar que eu não tô com a energia alta, eu tenho entusiasmo, eu tenho, sabe, então assim, foi uma coisa que me doeu, mas era uma realidade para aquele momento, porque, Isso eu de não tinha fato, percebido ainda. eu não tinha percebido, e de fato, eu tava muito, é um negócio que a gente tem que se policiar mesmo, se vigiar. Eu me vigio até hoje. Porque, tipo, hoje eu tô jogando um jogo de gente grande, né? Tem resultados maravilhosos e tal. Só que a gente tá em muitos grupos de mastermind. E aí, no grupo de mastermind, você vê, eu acho que você já venceu isso aí. Eu tenho que me policiar o tempo todo. Porque aí você fala, cara, faturei 30 milhões. Aí você vê uma pessoa que faturou 100. Aí você já fica assim... Parece que eu faturei só... Aí você começa, né? Aí não faturou 30 milhões, faturou só 30, né? Só 30, exatamente. Aí faturou só 30. Aí você olha assim, você fala...
quando... Aí você começa a pensar, né? Eu tô me sentindo chulé da barata, assim, tô me sentindo pior. Aí você já... Como que eu converso com essa pessoa aqui? Ela tem resultados tão maiores que o meu, eu só tenho esse resultado aqui. E você começa a comparar, sabe? E pra faturar 30 milhões, também não quer dizer que tá tudo perfeito. Não quer dizer que tá tudo lindo, né? Então, às vezes, eu tenho alguma questão interna da empresa, aí tem que demitir alguém, aí tem que resolver alguma coisa. Aí você olha o palco de outras pessoas, parece que, nossa, a pessoa tá com o melhor time da vida, parece que tudo tá fluindo, parece que tudo tá leve, aí ela viaja, aí ela posta a foto dela viajando, aí você fica assim, tá, eu tô faturando isso aqui, mas eu tô me acabando, eu tô me destruindo pra faturar isso aqui. Só que aí você vai ver, o bastidor é diferente. Então, assim, uma coisa que eu fico me policiando muito eu tenho muita gratidão por tudo que eu construí, por tudo que a gente tem construído, conquistado. Só que toda vez que eu olho ou para rede social ou para os masterminds, às vezes eu já fico assim, inconformada. O inconformado ele pode ser bom, mas quando em excesso é ruim, né? E aí eu fico assim, nunca tá bom o suficiente. Nada tá bom o suficiente. E essa energia, a gente acaba disseminando até pro time, né? O time sente. Porque já aconteceu do time me virar para mim e falar, Tati, eu acho que você tá precisando reconhecer mais o time. Aí eu fico assim, indignada, né? Reconhecer mais, eu sou uma excelente líder, né? Eu sempre fui uma excelente líder. Como assim reconhecer mais o time? Né? E aí, às vezes, dá um BO e vai acontecer de ter um BO na empresa, né? Às vezes, sei lá, alguma coisinha que deu errado e tal. Aí você olha e fala, como que eu vou reconhecer? Como que eu vou elogiar? Olha isso aqui que deu errado, tal. Não tem que elogiar, não. Tem que consertar isso aqui, né? Aí você fala, mas, cara, tem muita coisa que deu certo também. É só um detalhe que deu errado. Então, assim, é uma batalha interior muito grande, sabe? Eu falo, é um jogo o tempo todo de exercitar gratidão, de exercitar o reconhecimento da galera, sabe? De entender ali que tem dia que a gente não tá bem, tem dia que o time não tá bem, tem dia que o aluno não tá bem, né? E você lida com pessoas, você lida com esse mix de emoções o tempo todo. E eu acredito que tem a ver também com entender que cada um tá fazendo o seu melhor, considerando de onde vem, né? Sim. Considerando o seu nível de energia, considerando as circunstâncias, né? Uhum. E não é por mal, não. E se alguém tá fazendo muito mais do que você, às vezes só tá num momento diferente de vida, às vezes só plantou muito mais, às vezes tem, Começou sei antes, lá, né? uma situação que tá sendo um diferencial ali. E eu acredito que a comparação ela é boa, porque muitas vezes ela pode levar a gente pra frente, levar a gente a fazer algo que não faria, fazer com que a gente se desafie, né? Mas se essa competição começa a fazer mal, começa a tirar de você, né? Ou tirar você do seu eixo de melhor contribuição para o seu time, para os seus clientes, para sua família, aí começa a ser preocupante, né? Exatamente. Ainda mais no digital, que é um ambiente que tem tanta coisa tão maquiada, né? As pessoas só mostram o que tá bonito, não mostram as suas feridas, né? Exatamente. Os seus machucados. Isso é uma coisa que, cara, eu gosto de puxar brasa pra sardinha lá do Mastermind. Porque já aconteceu de gente... Você falou, a gente tá em muitos grupos, né? Já aconteceu de gente estar no meu grupo e tá em outros grupos. E em outros grupos eu vejo a pessoa pagando de gostosa lá, falando de resultado tal, XYZ. E lá no meu grupo, a mesma pessoa, cara, abrindo o kimono e mostrando, ó, aqui tá doendo, é aqui que não tá funcionando. E aí eu penso, cara, é a mesma pessoa. Como é que lá ela tá assim e aqui ela tá, tipo, se abrindo? E tem uma frase do Caio Carneiro que me marcou muito, que é: nunca sangre em um tanque de tubarões. Não é o melhor lugar pra sangrar, né? Então, tem ambientes que são de parecer bem. Tem ambientes, cara, que, sei lá, é palco. Sim. E aí a pessoa só pode mostrar o que tá dando bem, e aí todo mundo é super-homem e Mulher Maravilha. E, cara, tem alguns lugares, e eu tenho uma honra e orgulho de falar que lá no Mastermind é um desses lugares, e eu quero a sua opinião nisso, que a pessoa, o herói e a Mulher Maravilha, pode recarregar as energias. Pode falar onde é que tá doendo. Pode ser você mesmo, né? Pronto. E se abrir de uma forma que em outro lugar, talvez, cara, não fosse bem-vinda, ou a pessoa só não se sente à vontade. Faz sentido? Total, faz muito sentido. E é importante a gente ter esses ambientes seguros, né? Esses ambientes onde você pode mostrar ali as fraquezas. Eu falo assim, eu entendo que aquela questão, né? A gente tem que, às vezes, ter a pose de Mulher Maravilha, porque as pessoas gostam de estar com pessoas de sucesso, gostam de estar com pessoas de resultado, e tem ambientes que quando mais a pessoa tem sucesso, mais resultado, mais ela ganha todo o holofote e tal. Né? Só que é importante também a gente mostrar essas fraquezas, porque uma coisa que eu admiro muito até no Bruno Gimenez, né? Ele traz, e assim,
uma empresa incrível, notável também, ganhou melhores empresas para se trabalhar, vários prêmios, tal. O resultado dele é indiscutível, mas toda vez que eu encontro ele, ele abre alguma situação que não tá tão boa, sabe? E aí é um negócio que você dá vontade de ajudar ele e é reconfortante ao mesmo tempo que você fala, cara, então não é tão perfeito assim, não é só comigo, entendeu? Essas coisas que estão acontecendo aqui no meu bastidor acontecem em outras empresas, acontecem nas melhores famílias, isso aqui é normal, não é porque senão teve um momento que eu pensava, eu sou um ET, né? É só comigo que acontecem essas coisas, que perseguição é essa? Aí de repente você vai ver, não, acontece com todo mundo, só que nem todo mundo fala, nem todo mundo abre. Então, não é assim, que nem todo mundo abre, é que quase ninguém abre em lugar nenhum. exatamente. E aí parece que é mil maravilhas, afinal todo mundo tem que parecer perfeito nas redes sociais. E cara, isso pra mim é muito bizarro, cara. Eu luto por um mundo em que as pessoas possam ser elas mesmas. Sim, isso é incrível mesmo. Que é um dos valores seu, né? Integridade. Essa questão, assim, da transparência total. E isso eu também valorizo muito. E eu abro, às vezes, teve um lançamento meu que deu ruim, eu abri pra minha galera da mentoria, assim, eu falei, gente, ó, não faz isso aqui, deu muito ruim. E aí eu fui mostrar os números e tal, e eu abro essas coisas, sabe? Porque eu falo assim, é bom as pessoas aprenderem com os nossos acertos, e sim, a gente acerta bastante, mas é bom aprender com os nossos erros também, sabe? E os erros, às vezes, ensinam até mais do que os acertos. Então, nem tudo vai ser tão incrível assim. E se você abre isso, algumas pessoas se afastam de você. Porque elas ainda não adquiriram a maturidade de entender, cara, que às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes dá certo, às vezes dá errado. E, cara, então se ela teve esse fracasso, né, ou esse insucesso, então não é a melhor mentora pra mim. E aí vai atrás de alguém que só vence, ou que só aparece vencendo, né? E que simplesmente esconde os erros, né? Por outro lado, quando você abre isso, algumas outras pessoas do mesmo grupo se aproximam ainda mais de você. Exatamente. Se conectam ainda mais de você. E pensam, nossa, se ela tá me falando isso, cara, aqui é um lugar que eu posso confiar. Aqui é um lugar, cara, que ela tá dividindo até o que não tá dando certo. Então, puxa, será que não tem muito mais segurança aqui do que nos outros lugares que as pessoas só querem parecer bem? Faz E sentido? é legal, faz total sentido. E é legal porque a gente percebe o seguinte, qualquer pessoa pode ter sucesso, desde que ela esteja disposta a pagar o preço e que ela esteja com o mentor certo, na ambiência certa e com as estratégias certas. Qualquer pessoa. Porque, assim, já tiveram alguns momentos que eu me questionei. Falei, será que eu sou capaz mesmo? Né? Será que eu consigo de verdade? Parece que é inatingível. Alguns números que eu vi, assim, nos grupos que a gente participa, parecia ser algo inatingível para mim. Só que aí a gente vai ver, né, igual algumas palestras que já tiveram, a pessoa, não faturei 100 milhões, mas eu gastei 102 para faturar isso. Tá no prejuízo de 2. Tá no prejuízo. Minhas contas, você tá no prejuízo de 2 milhões. Tipo, você tá negativo 2 milhões, mas tá exibindo, né, que faturou 100. Então, assim, isso eu não sabia que acontecia. E de repente eu comecei a ver, eu falei, cara, acontece. Né? E é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito, gostei. Vou anotar essa aí. E é bem isso. Então, assim, uma coisa que a gente tem trabalhado muito é faturamento é diferente de lucro, né? Faturamento é diferente de caixa. Caixa é rei. Quanto que você tem no caixa mesmo? Né? Faturou 30 milhões, mas quanto que tem em caixa? Vamos olhar quanto que tem aqui. Né? E a gente vai vendo. É um bastidor nosso aqui. Né? A gente foi ver lá quanto que tinha entrado no caixa, e aí a gente falou, nossa, como que a gente tem que cuidar do fluxo? Porque tinha 5 milhões que iam entrar ainda. Então você pensa, nossa, eu tenho aqui, ó, sei lá, 8 milhões no caixa. Não, você não tem 8 milhões no caixa. Tem 5 que vai entrar se não der nenhuma inadimplência. Isso. Entendeu? Possivelmente. Então, possivelmente. No melhor dos quadros. Então é você contar com o ovo dentro da galinha. Você não pode contar com o futuro incerto. Né? Se não cancelar, se não tiver inadimplência, tal. Se os astros se alinharem. Né? É bem isso, bem. E vender é uma coisa, e receber é outra, né? Exatamente. Esse da inadimplência também, graças a Deus, a gente tem uma taxa pequena no Instituto, mas é uma coisa que eu aprendi com uma empresária na área de semijoias. Ela pegou e falou assim, Tati, eu já conto com a inadimplência, porque na época que eu vendia semijoias consignado, eu sofria, porque, cara, eu vendia de porta em porta a semijoia. Então, eu fiz uma venda de R$1.000 de uma semijoia aqui. Eu tava contando com aquele dinheiro, até porque tinha um custo, né? Eu tinha que pagar o custo lá, era consignado, e eu tinha a minha parte de lucro ali, que essa parte de lucro também com transporte, gasolina, pra eu visitar o cliente, vai comendo, e as pessoas, se não colocar na ponta do lápis, elas não percebem. E trabalham de graça, ou estão pagando pra trabalhar. Ou paga pra não trabalhar. Não é um negócio, é um hobby caro. Exato, é um hobby caro demais. E aí, na época dessa de semijoias, eu aprendi a duras penas, porque algumas pessoas não me pagavam, cara, eu ficava furiosa. E aí, eu que tinha que cobrar, não tinha equipe, né? Era eu que ficava cobrando. Aquela mesma
mesma pessoa que me atendia, que me recebia, de repente não me atende mais, não me recebe. Aí o pior, você vai olhar nas redes sociais a pessoa fazendo uma viagem internacional. Como assim, cara? Você não pagou a conta que você tá devendo, a nota promissória Tá que viajando tá com aqui. o meu dinheiro. Tá viajando com o meu dinheiro. Foi pro salão. Como que você vai pro salão e tá reclamando que não tem dinheiro pra pagar R$1.000 aqui? Muito bom. E foi no salão retocar as luzes. Então, eu sofria aquilo, cara, era, sabe, me embrulhava meu estômago. Aí a empresária, dona da Semijoias, onde eu pegava consignado, um dia eu desabafando com ela, falou assim, Tati, você já tem que contabilizar, vai ter um percentual sempre, por mais que você se esforce, por mais que você se blinde e tal, vai ter um percentual da inadimplência. E aí eu comecei a trabalhar isso aí comigo, entendeu? Ou Então, cobra à vista, né? Ou só vende E à vai vista. vender menos. Vai vender menos, exatamente. Ou você vai facilitar a forma de pagamento e correr o risco. Pode ser que entre um pouco, pode ser que entre tudo ou não. Você vai ser um teste. Ou então só à vista vendendo menos. Faturando menos no final. Não vai ter a métrica de vaidade do marketing. De falar, faturei tanto, né? Mas vai ter um caixa ali mais seguro, mais redondo. Isso é um assunto interessante, porque quando eu comecei a minha mentoria, era de 6 meses, não de 1 ano. Na época que você entrou, eram 6 meses e não 1 ano. Era mesmo. E eu lembro que a pessoa só podia pagar ou à vista, ou em 3 parcelas, e tinham 20% de juros. Tinha um juros altíssimo. E era intencional para incentivar a pessoa a pagar à vista. À vista. Óbvio que eu não falo, esse valor à vista, ou em 3 vezes com 20% de juros, né? A gente tinha que fazer o cálculo lá e descobria isso, né? Mas não precisava ser muito esperto, porque era muito claro ali. Só que eu posicionava de uma forma diferente. Eu falava o valor parcelado sem juros em 3, ou à vista com desconto. 20% a menos. Não é que é juros, é o desconto do à vista. É a mesma realidade, só que Gosto. 2 formas de olhar, né? 2 formas de encarar a mesma realidade. E, cara, vendi muito sem ter problema com inadimplência. Afinal, eram 6 meses. Eu parcelava no máximo 3. Então, pro cara entrar, ele pagou... já pagou 1/3. Só que ele só viveu 1/6 do contrato. No segundo mês, ele pagou 2/3. Só que ele só viveu 1/3 do contrato. Faz sentido? E na metade da entrega, ele já quitou o todo. Percebe? Então, a inadimplência era muito pequena ou nenhuma. E se a pessoa ficasse inadimplente, você tiraria a pessoa da mentoria ali e tá tudo certo. Mas era né? difícil de acontecer. Era muito rápido. Porque ela já entra pagando 1/3 e no segundo mês já pagou 2/3. Sim. Então, imagina, isso já garante uma inadimplência muito minúscula, né? Perto do que acontece. Sim. Só que com o passar do tempo e com a movimentação do mercado, cara, essa realidade mudou. Então, todo mundo fez um movimento de cobrar mensal. Isso aconteceu com você também, né? Total. Então, cara, a realidade mudou bastante. As plataformas de pagamento ajudam também, porque o cara pode pagar mensal, mas se comprometer pelo ano e você receber antecipado. E nisso a Hotmart ajuda muito. Total. E protege, né? O empreendedor, o empresário, muitas vezes. Só que, cara, esse movimento de mercado meio que forçou esse pagamento em 12, né? O mesmo programa que antes eu fazia o semestre, agora eu faço o ano. E, cara, a gente parcela de uma forma muito mais fácil pro cliente, né? Sim. Então o programa que era 30 mil semestre, agora é 60 mil ano, em 12 de 5. Hoje é muito facilitado para as pessoas, Isso, né? E hoje, no ano passado não era. Isso. E aí, também eu vendo muito, muito mais. Só que aí essas situações que antes eram exceções muito espaçadas, cara, elas começam a acontecer com mais frequência. Você tá vivendo isso no seu negócio? Como é que é? Total, total. E a gente, tanto é que aí, minha mãe é minha sócia, né? Ela cuida do financeiro. Aí, quando ela começou a ver que tava começando a aumentar a inadimplência, ela já chegou lá no comercial e falou assim, acabou o boleto, não vai ter mais. O pessoal pirou, né? Porque o comercial é maluco pra vender. Ela falou, acabou, não vai ter mais boleto. Aí, meu Deus do céu, eu quero, tal. Aí a gente falou, não, o que adianta você vender e não receber? E tudo aumenta o custo também. Isso é uma coisa que nós, como gestores, temos que fazer. Porque, assim, se eu tiver mais alunos, significa eu vou ter mais time e sucesso do aluno. A gente estava aqui nos bastidores Custa, né? comentando, custa. Vender custa. Exatamente. Cliente custa. Custa. As pessoas só veem o que o cliente traz. Elas não veem o quanto que custa para adquirir o cliente e para manter, né? A entrega custa também. Exatamente. E a gente estava falando aqui, né? Hoje o meu tamanho do time comercial é o mesmo tamanho do time de sucesso do aluno, de entrega. Então, assim, os 2 maiores times do Instituto é o comercial e o sucesso do aluno. Aí, se o comercial tá colocando um monte de gente que vai ficar inadimplente, por exemplo, e essa pessoa tá consumindo tudo, com todo um time de entrega gigante aqui. A gente tem de psicólogo, preparador mental, concierge, mentor, só que aí
cada aluno a mais é um volume a mais de profissionais. Esses dias o meu sucesso do aluno falou assim, Tati, acho que a gente vai precisar contratar mais uma concierge. Eu falei, por quê? Tá aumentando o número de alunos. Mas peraí, então vamos ver isso aqui, vamos ver essa estrutura. Porque à medida que vai aumentando o aluno, aumenta o nosso lucro, mas também aumenta os nossos gastos, os nossos custos. Então esses cálculos a gente precisa fazer certinho mesmo para a conta fechar. Porque senão no final você vai ter um time de entrega gigante e quem de fato está pagando, você poderia reduzir pela metade o seu time de entrega, sabe? Total. E como é que você fez isso? Você aboliu o boleto? Como é que foi esse passo que você deu? Aí a gente foi para a TMB, né, porque ela ajuda na cobrança, porque hoje a gente não tem um time interno nosso de cobrança mesmo. Então, assim, e também a gente tem o maior cuidado, porque nosso movimento é um movimento dos memoráveis, de encantamento, excelência e tal. Então, na hora de a gente vender, na hora de entregar, na hora de atender, tudo é assim, surpreendendo e um atendimento VIP. Aí na hora da cobrança, dependendo como cobra, ainda mais um negócio sensível, delicado, assim, né? Aí às vezes a pessoa já, tô com raiva do instituto, cara, o processo inteiro foi incrível, né? Mas na hora da cobrança tem que ser uma pessoa memorável também. E aí achar essa pessoa que vai fazer uma cobrança assim, a gente ainda não acertou no instituto. Então a gente preferiu ficar com a TMB ou Provi da Vida, que consegue fazer essas cobranças por lá. E aí o que é legal? Eles são como uma empresa à parte da nossa, né? Então, eles vão passar por lá, eles vão receber por lá, e por mais que a pessoa acabe associando a nossa imagem, porque ela pegou esse empréstimo, né? Blinda, né? Blinda, é uma outra empresa, é terceirizado. Você pegou como se fosse um financiamento lá, entendeu? Então, assim, agora eles pagaram pra gente, você vai ficar devendo à empresa, você tá devendo à Provi, à TMB. Você não tá devendo ao instituto mais, porque eles já repassaram pra gente. Então, isso nos dá uma segurança e eles fazem a cobrança como eles quiserem fazer por lá e a gente não tem nada a ver com isso, sabe? Então, essa é a forma que a gente resolveu aqui. E funciona, e faz sentido. E Tati, se for confortável para você entrar nesse ponto da cobrança e de pagamento, eu acredito que é algo muito interessante que, inclusive, a gente falou no seu podcast. Inclusive, fala aí do seu podcast pra galera acompanhar também, porque quem assiste podcast, né? Então, se estão assistindo esse, talvez queiram assistir o seu também. Fala aí do seu podcast pra galera e aí eu já vou entrar no assunto que eu ia falar. Boa. A gente tem um podcast Vida Memorável, né? Não é só sobre palestras, treinamentos, mas é sobre como construir uma vida memorável em todos os sentidos, em todas as áreas, porque eu falo que mais do que a palestra é uma comunidade, né? Então a gente é uma comunidade que trabalha na indústria da educação, do conhecimento, e aí lá tem mensagem muito de bastidor, palco e bastidor o tempo todo, e a gente tem vários convidados renomados, assim como o Vitor Damasio, que já esteve lá, vários convidados renomados também, compartilhando os seus bastidores e o palco a gente já tá vendo. Então é saber os bastidores de cada um ali. Que massa. E lá a gente contou uma história que tem tudo a ver com esse lance de pagamento. Cara, eu tenho muito medo de vender pro cliente errado. Isso é uma coisa que limita o meu negócio. Então, por que eu fazia daquele formato, né? 6 meses e a pessoa pagava à vista ou em 3 com um valor tão mais alto, né? Para desencorajar fortemente que a pessoa desse um passo maior do que a perna. E até hoje eu tenho vendido a minha mentorias, continua o assim, Master, né? sim. Porque, cara, talvez seja algo que até limita o crescimento do meu negócio, Sim. mas eu tenho um certo desconforto, Tati, de vender para alguém que tá dando um passo maior do que a perna. Porque a gente sempre sabe de histórias de pessoas que se superaram, e você é uma delas, eu quero que você conte aqui. Sim. Mas ao mesmo tempo, para cada uma, Tati, que fez o que fez e deu certo, e você já vai contar, cara, tem umas outras 10 ou 20 ou mais que tentaram a mesma coisa e talvez não tiveram a mesma sorte, não é sorte, mas o mesmo resultado. Não tiveram o mesmo destino. Eu acho que não tem inteligência emocional. E isso, inclusive, conversando com você, eu aliviei no meu pitch de vendas, viu? Ah, é? Porque... Me conta essa parte, porque essa parte da história eu não sabia, não. Porque o meu pitch de vendas era assim, ó. Cara, você não tem dinheiro? Cria oportunidade, porque vira, porque você fez isso, né? Porque essa foi a minha realidade, essa foi a minha conta, verdade. Volta pra galera. Vou contar pra ela e depois volto. Vai do começo ao fim, eu não sabia dessa parte, não, me conta. O que acontece? Eu tive muito sucesso, né, como executiva, tal, tava palestrando nas empresas. Você sempre pagou o preço, né? Sempre paguei o preço, sempre. E aí, o que aconteceu foi, eu tinha mais de 1 milhão na minha conta com 27 anos, comecei a investir no Instituto de Ângela, só que eu investi muitas coisas erradas, né, na época, por falta de mentores. Então, assim, hoje eu até conto muito da minha depois, jornada. Não tem nada a ver com isso, não, hein? Na só época era por falta de mentores. Então, assim, tipo, primeira coisa que eu investi em vez de ir pro mentor,
Eu investi em estrutura física. Só que, cara, era eu e 2 pessoas do time, Super não sabe? precisava, não era hora, né? E eu montei até um espaço Google, tal. Eu investi pesado no site. Hoje a gente vê com as landing pages, é tão mais fácil. Meu site demorou 3 meses pra sair, foi uma fortuna, tal. Porque eu queria aquele site tipo institucional. Enfim, fui gastando com muita coisa errada, muita coisa que também não dava certo mesmo. Entrei em algumas agências de lançamento antes de tentar me lançar sozinha, porque é uma coisa que eu falo, nada contra as agências de lançamento, apesar que eu tive muito contra no início, né, porque eu perdi dinheiro em 3, mas hoje eu entendo que eu também tive uma parcela de culpa nisso, que é o quê? A gente quer terceirizar. A gente quer vida fácil. Então, assim, como eu queria uma vida muito fácil, eu queria terceirizar, toma que o filho é teu, resolve isso aqui. O que acontece? Eu dava 100 mil reais ali, ó, pra agência, resolve aí. Mas eu não fazia minha parte, eu não ia atrás, eu não queria aprender nada, né? E aí a agência não fazia a parte dela também e eu me lascava, porque Isso o dinheiro era meu. É engraçado, porque ao invés de delegar, você delargava, né? Eu delargava. Só que agora você pode culpar alguém. Antes você tava dando errado. Só que agora você Exatamente. contratou uma agência pra dar certo. Aí você não dá certo, você continua dando errado. Só que aí você pode apontar, essa agência, né? Só que quando você aponta, meu avô que me ensinou essa, quando você aponta com o dedo, tem 3 apontando pra você. 3, exatamente. E não é por mal, é porque não tem o desenho, né? Não tem como dar certo. Você contrata a agência pra agência fazer tudo pra você. E aí você vira pra agência e pergunta, agência, você faz tudo? A agência fala, eu faço tudo. Aí tá bom, só que o seu tudo não é o tudo deles, né? O que você acredita que é tudo, você nem sabe o que é tudo. A agência acha que é um outro tudo. Só que aí o tudo dela não era o tudo seu, e aí o tudo dela era totalmente diferente. Ela fez o tudo que ela falou, só que o seu tudo não é o tudo dela, e na hora, cara, acabou E que não não deu deu em nada, né? resultado, Não deu em nada. No final não deu resultado, Acabei os de 100 mil descrever. já foram. Ó, me fala aí se eu descrevi a sua relação com a agência que você contratou aí. Às vezes não foi culpa da agência, é o formato, é o desenho que não tem como funcionar. Você tem que alinhar, você tinha que primeiro, pelo menos saber o que é o seu tudo, para aí a agência entender se o tudo dela era o mesmo, para vocês chegarem no acordo, né? Normalmente é uma relação muito imatura, de alguém que não sabe o que está contratando, com alguém que não sabe qual serviço vai prestar, e não é por mal, mas não tem como dar certo, né? E eu era a maior hater de agências antigamente, mas hoje eu tenho uma maturidade e eu consigo perceber a minha parcela do delargar, entendeu? E por que eu era o maior hater? Porque a minha visão era, tá Tomaram bom, o seu mesmo... dinheiro, né? Pegaram meu dinheiro e assim, muitas, se eu não ficasse no pé, não fazia nada, entendeu? Então tem aquela questão, eles têm vários clientes. Quem que eles vão dar mais atenção? Aquele que estiver participando junto. Se você não estiver participando junto, eles vão ficar com aquele que estiver cobrando, entendeu? E eles esquecem que você existe. E eu era a melhor cliente pra agência até então. Porque eu dava 100 mil reais à vista, eu ainda tinha grana, né? Tava rapando meu caixa ali, confiava, ficava desaparecida 3 meses deles. Aí de repente eu falava, nossa, o tempo tá passando rápido, né? Cara, 3 meses. E aí, ô agência, o que você fez aí? Não, eu tava esperando você fazer não sei o que tal, tava esperando você fazer sua parte. Que minha parte? Eu te paguei! Entendeu? Então, assim, era um negócio horror. Aí hoje eu entendo, eu delargava e não entendia nada do processo. E aí foi o momento de baixa do meu jogo, foi quando eu rapei o meu caixa da empresa e eu falei, cara, perdi mais de R$1 milhão, né? Claro que ao longo de 1 ano e pouco. Só que não só isso. Eu precisei vender meu carro, vender o carro da minha mãe para conseguir pagar o salário dos funcionários. E naquele momento, assim, de baixa total, que era um momento de decisão, cara, ou eu vou pedir emprego e vou voltar a ser executiva, ou eu vou continuar investindo nesse sonho e empreendendo. O que eu vou fazer? Sabe, naquele momento ali, foi um momento que eu resolvi pegar um empréstimo de 100 mil reais. E aí, nesse empréstimo de 100 mil reais, parcela dele eu usei para pagar a mentoria. E vai contra tudo a sua mentoria. Vai conta. Na hora que eu vejo, foi muito engraçado, né? O Vitor falou assim, não, se alguém tiver que pegar dinheiro emprestado, pegar financiamento, empréstimo, pra fazer a minha mentoria, eu falo pra não fazer, não compra a minha mentoria. Eu falei, pois é, mas eu fiz. Exato. E na entrevista eu falo, se esse é um valor que você tem que se desfazer de algum bem físico, pegar algum tipo de empréstimo, ou que vai atrapalhar o seu fluxo de caixa pessoal na empresa, cara, não faça. E de verdade, se a pessoa fala que eu não aceito no programa. E eu não contei. E eu não contei, eu guardei pra mim. Porque eu queria dar muito certo. E eu falei, cara, eu já tentei de tudo, de tudo. A única coisa que eu não tinha tentado era ter um mentor. Ter alguém que já trilhou o caminho que eu queria trilhar, que já chegou aonde eu queria chegar e que me mostrasse esse caminho. Né? O sucesso, ele deixa rastros, ele deixa pistas. Eu precisava de algum, e até então não tinha. E aí eu falei assim, agora é o meu tudo ou nada. Se der errado aqui, beleza, eu vou pedir emprego, vou voltar a ser executiva. Lá atrás eu dei certo, posso dar certo de novo. Né? Vamos ver se eu tive sorte, se funcionou mesmo. E aí eu falei, agora é meu tudo ou nada. E você foi o tudo ou nada, entendeu? Que começou. E aí, esse é o primeiro ponto, né? Então eu peguei o empréstimo pra pagar a mentoria. Só que aí o que eu falo agora? E não te contei, né? Mas eu tava com a emoção à flor da pele. Só que
eu consigo equilibrar a minha inteligência emocional, que é onde eu tô suavizando no meu pitch de vendas agora. Por quê? Antigamente eu falava, cara, pra eu estar aqui hoje, pra eu faturar os 30 milhões hoje, cara, eu precisei lá atrás fazer um empréstimo de 100 mil reais. Eu comecei do zero, fiquei negativa, tal. Pra mim funcionou. Mas por quê? Porque eu tive musculatura, eu tive resiliência, eu tive inteligência emocional. Aí quando você fala isso no pitch, você percebeu ao longo do tempo que isso de alguma forma atraía também a pessoa que também dava esse salto de fé? Alguns atraem, só que assim, como meu pitch ele era muito agressivo nesse ponto, porque era um ponto assim, e é o que eu acredito, né? Eu falo pra mim, vendas é transferência de sentimento. Isso. A gente só vende aquilo que a gente acredita. Isso. E pra mim deu certo, pra mim funcionou. Exato, você viveu isso. Exatamente. Eu não tenho essa coragem que você tem de falar isso no pitch, porque eu não peguei empréstimo pra comprar o programa de ninguém. A minha história de transformação, eu paguei meu último dinheiro. Sim. Mas não foi um dinheiro emprestado, né? Então, eu não conseguia. Pra mim, não fazia falar sentido isso com tanta convicção. Eu não conseguiria, e não é a minha verdade, né? E pelo contrário, por exemplo, eu podia pegar essa sua história e usar ela como o depoimento mais importante do meu pitch. Assim, cara, você não tem dinheiro? Olha a Tati, ela pegou o empréstimo e fez, mesmo não tendo feito, porque é uma história verdadeira. Só que eu nunca usei. Por medo. Não adianta. Tem gente que faz e vende um monte, né? E glória a Deus. Cara, eu não conseguiria dormir. Porque é uma limitação minha. Uma questão minha. De saber que alguém, cara, deu um passo maior que a perna. Porque eu não preciso só que o cara me pague. Eu preciso que o cara me pague e que ele tenha tranquilidade mental pra implementar as coisas que a gente vai viver junto ali dentro da mentoria. Total. Porque pagar, cara, entre nós aqui, é a parte fácil. Qualquer idiota que tenha dinheiro pode pagar. Só que não basta pagar. Depois dele pagar o dinheiro, ele vai ter que pagar a cognição e o tempo pra implementar aquilo e ter resultado. Meu maior medo é pegar alguém que não tem nem o dinheiro, nem a cognição, nem o tempo. E o cara pega o dinheiro que ele não tem, ele entra e depois vai faltar nas outras partes. Agora, se ele tem a cognição e o tempo, ele tá determinado, ele tá decidido, se ele pega o empréstimo e faz como você fez, cara, tem tudo pra dar certo. Eu só não tenho essa coragem por medo mesmo, cara. Medo de atrair o cara errado. Porque se eu fizesse isso, se eu usasse essa sua história pra vender um monte, você ia vender eu venderia horrores, um monte pra pessoas boas. Mas Aham. nessa talvez eu pudesse vender também pra pessoas... Sim, e entra. O meu Sabe? já aconteceu dos dois. E aí, como é que foi O isso? meu já aconteceu dos dois. O que que acontece? O que que é a minha verdade, né? A minha verdade é o resultado que eu não tenho é fruto de algum conhecimento ou estratégia que me falta. Sim. Então, quando a pessoa fala, eu não tenho dinheiro, eu falo, Sim. cara, é mais um motivo pelo qual você tem que entrar no programa. Porque eu ensino você a ganhar dinheiro, né? E a gente tem, assim, eu e você, nossos alunos têm resultado. Sim. A gente tem N placas, o pessoal subindo no palco, e a gente pede comprovante. A pessoa tem que mandar comprovante, senão ela não pega a placa. Então, o que a gente mais tem é depoimento de pessoas que triplicaram, quadruplicaram, multiplicaram por 10 o faturamento. Então, assim, é uma verdade que eu acredito. Se você não tá tendo dinheiro hoje, significa você tá trilhando o caminho errado, você tem que mudar esse caminho. É aquela frase de Einstein. É uma insanidade humana as pessoas quererem ter um resultado diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, assim, o que eu acredito, você vai ter que mudar alguma coisa. O que você tá fazendo não tá funcionando, não tá dando certo. Talvez, e eu já vi isso acontecendo também, talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, você vai me encontrar de novo, você vai continuar sem dinheiro, continuar nessa mesma vida, reclamando dos mesmos problemas, das mesmas coisas, se você não resolver mudar. Você tem que mudar, sabe? Então, assim, esse sempre foi o meu discurso e é o que eu acredito e é o que eu vivo. Só que o que que eu percebi? Existe uma fatia de pessoas como eu, né, que fizeram isso e deram muito certo. Inclusive, eu tenho depoimentos na minha mentoria sobre isso também. E eu vi que tem pessoas que, quando pegam um empréstimo, quando se aperta, elas ficam assim, é tudo onde eu foco, né? Elas ficam assim, eu tenho um empréstimo, eu tô devendo, eu tô pagando. Aí você tá lá na mentoria com ela. Você fala assim, o que você tem que fazer agora é fazer isso, isso e isso. Ela não tá te ouvindo. Porque ela a tá cabeça assim, dela... eu tenho que pagar o empréstimo, eu tô devendo. Aí você fala assim, você entendeu? Eu tenho que pagar o empréstimo. Você fala, cara, você entendeu isso aqui? Executa isso aqui, que é isso aqui que vai te fazer pagar o empréstimo, entendeu? Então, assim, eu percebi que tem pessoas que não têm um emocional preparado pra lidar com isso. E aí, no nosso último pitch de vendas, às vezes eu chego no momento das pessoas que estão em cima do muro, e aí eu perguntei, né? Eu falei assim, quem tá em cima do muro? Aí uma pessoa levantou e falou, é questão de dinheiro. Aí eu já tinha quebrado a objeção lá atrás, né? Aí eu peguei e falei assim, olha, se for questão de dinheiro, eu não vou nem quebrar essa objeção aqui. Por quê? É um negócio muito pessoal, você tem que avaliar como é que você lida com a questão do dinheiro. Porque o dinheiro é só um papel, é sobre energia. No final das contas, é tudo sobre a energia, entendeu? Eu vejo, por exemplo, o Cadu, meu marido. Cara, Tá ali, ó. tá ali olhando tudo.
O Cadu, ele superou todas as minhas expectativas com relação ao dinheiro. Eu pensei que eu tivesse rompido o termostato financeiro, né, com a ambiência que a gente vive. Pra mim, falar de milhões já tá muito mais fácil e tal. Mas o que o Cadu fez, assim, eu nunca vi na história alguém fazendo. Né, com produtos que eu desconheço também, né? Porque ele começou a trabalhar com produtos assinados. Então, ele tem, assim, capacete do Ayrton Senna, tem várias coisas assinadas, né? E arte também, né? Arte A dele, né? arte. E aí, a arte é uma coisa que, assim, quanto que eu posso cobrar? Não tem uma tabela de preço, você não tem concorrente, porque ela é É exclusiva, único. ela é única. Então, assim, uma arte pode custar 1 milhão, pode custar 50 mil, entendeu? E é uma margem interessante. Então, o Cadu, ele pegou tudo que a gente faz no digital, que ele não conhecia, ele veio do zero, ele veio de compra e revenda de carros usados, né? E alguns carros de luxo e tal. Quando ele entrou nesse mundo e sendo amante da arte, da obra de arte e tudo mais, o que ele viu? Ele falou, nossa, dá pra eu fazer assim, assim. Ele foi ajustando com as estratégias que a gente vive. E o que ele fez, Vitor? Ele conseguiu não só comprar a casa comigo, a gente tá morando numa casa de 15 milhões, né? Ele tá dividindo de igual para igual. Essa questão, a gente tá há 3 anos juntos. Ele comprou a casa junto comigo. Depois que ele pagou a parcela lá e tal, né? Aí ele virou e falou, nossa, zerei minha conta, né? Que já era uma conta bem gorda para poucos anos, assim. E com produto. Não é com online. Você vai olhar, ele não tem tanto seguidor, com produto, né? Aí ele pegou e falou assim, vamos ver se nos próximos 2 meses eu consigo recuperar, né? Aí eu olhei assim, tipo, nem eu, né? Porque a gente ganha muito, mas a gente gasta muito também com time e tal. Ele não tem time, ele não tem equipe, ele tem parceiros, né? Ele não tem time nenhum. Aí, de repente, ele não me compra um apartamento de 1 milhão à vista. Na hora que ele falou, e 2 meses, eu falei, não, você não juntou 1 milhão à vistinha. Aí é lucro, entendeu? Por isso que, assim, bagunçou minha cabeça. Cadu. Não é 1 milhão de faturamento, é 1 milhão de lucro. Ele pagou à vista um apartamento, comprando e mobiliando a casa, né? Aí, agora eu tô fazendo uma gincana junto com ele, né? Porque eu fico assim, amor, esse mês aí você já fez quanto? Deixa eu ver se eu consigo correr aqui também, porque eu posso ficar pra trás, né? Então, assim, ele tá fazendo um negócio muito louco, com conhecimento. Aí, ele virou esses dias, ele falou assim, o que eu não fiz em 35 anos da minha vida, porque ele não tinha feito o primeiro milhão dele em 35 anos de vida. Ele falou, eu consegui fazer isso depois que eu te conheci em 1 ano. Eu consegui fazer história, entendeu? Então, assim, é muito sobre conhecimento, sabe? Eu acredito no poder desse conhecimento, da ambiência, isso muda tudo. E aí, agora eu tô aprendendo com ele também, viu? Que massa. E aí você se torna uma pessoa diferente, né? E o que era impossível se torna possível e depois se torna inevitável, né? Total, total. E muitas coisas, assim, por exemplo, quem olha hoje o Cadu, a mim, fala, nossa, é inatingível, né? E parece ser mesmo. E talvez seja, se você não tiver o conhecimento certo, as estratégias certas e a ambiência. Porque também, o Cadu falou, Tati, as pessoas que eu comecei a conhecer depois que eu vim pra cá, são pessoas que me possibilitaram fazer esse tipo de negócio. Total. Né? Se ele fosse vender esse mesmo produto, é a mesma coisa de eu pegar, sei lá, um Rolex e levar ele na 25 de março, né? A gente tá aqui, levar lá. Vai cair o preço, vai ser desvalorizado, entendeu? Se eu for levar ele em qualquer outro lugar no centro ou para pessoas erradas. Mas o Rolex na mão das pessoas certas, as pessoas investem, as pessoas pagam. Quando eu fui comprar o meu Rolex, eu achei muito engraçado, porque eu só queria pelos acessos, né? Os acessos que dá, tal. E vou ser bem sincera, assim. O que eu comprei, na verdade foi o Cadu que me deu também, viu? O que a gente comprou lá no dia que ele me presenteou, foi um que eu achei lindo. Mas eu olhava o Rolex, eu não achava tão bonito. Só que todo mundo falava com a boca cheia. Todo mundo falava com a boca cheia. E eu fui entendendo que é muito sobre o significado que a gente dá, né? Esse é o intangível de uma marca. Não é necessariamente só a estética. É porque todo mundo falava, e eu comecei a olhar com outros olhos. Aí eu percebi que isso me daria mais acessos às pessoas. Aí eu comecei a perceber que tem as rodadas de network da galera do Rolex. Aí eu comecei a entender... Quando eu fui entendendo algumas coisas assim, eu comecei a desejar. E aí eu comecei a desejar e falei, não, isso é material, supérfluo, tal, vamos focar nisso aqui e tal. Só que aí ficava lá martelando na minha cabeça. Aí vira e mexe, alguém passa. Aí eu comecei a ver todas as pessoas da nossa ambiência têm um Rolex. Aí eu falei, cara, eu preciso ter esse negócio também. Eu preciso ter. E aí eu comecei a plantar sementinha, só que eu não tinha coragem de comprar. Aí eu comecei a falar pro Cadu. Eu falei, amor, nossa, eu queria ter um Rolex e tal, né? Aí eu brinquei com ele. Falei, quero de presente de Natal um Rolex e tal. Nem pensei que ele fosse dar, entendeu? E aí a gente foi lá e falou, vamos lá, na loja. Chegou na loja e falou, vamos comprar. Eu olhei assim pra ele e falei, não,
Não, comprar Não Rolex pode, não pode. não pode, sabe? Aquele negócio, o emergente que habita em mim ainda ali, aquele dilema, aquele duelo, assim, sabe? Foi um negócio muito louco. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, tem muitas coisas que é símbolos, né? Que é o intangível e que quando você vai destravando alguns modelos, igual eu só consigo vender high ticket depois que eu investi, né? Eu ter investido no Mastermásio me fez poder ter o meu Mastermind hoje, né? Vender high ticket. Então, assim, se eu não tivesse investido nisso antes, eu não teria destravado, desbloqueado uma área da minha vida que me permitisse vender tudo isso também, sabe? Uau, incrível isso, Tati. Sim. E olha, aqui no VDcast, e essa história toda de Rolex, cara, me lembrou até de um episódio do VDcast que eu gravei com a Betina. Eu gravei, assim como você, eu gravei primeiro online com você, agora eu tô gravando presencial, né? Sim, Com a Betina tem eu gravei online online e também. depois eu gravei presencial também. No primeiro episódio, que eu vou até colocar aqui no final, a gente falou muito do lance do Rolex, cara, e de como que eu fui obrigado a comprar isso aqui. Eu não queria, não. Você foi obrigado, Eu fui obrigado. literalmente. O Wendel me obrigou. E lá eu conto a Caraca. história. Não vou contar aqui, não. Vou botar o link no final pra quem quiser assistir. E como que a minha vida piorou depois que eu comprei o Rolex. Muito louco. Ou Esse um gatilho clickbait. da curiosidade ou aí. um clickbait pra pessoa continuar assistindo aqui depois, né? Se Mas tiver... você se arrepende depois de ter Não, piorado? de forma alguma. Ai, Não, ó, hoje eu gosto, hoje eu entendo um monte de coisa que eu antes eu não entendia. Mas Sim. ali eu dei a minha visão na hora. E eu falo que melhorou, eu falo que piorou a vida porque, por exemplo, né, sem querer entrar muito nisso, cara, eu andava de Uber, eu nem tinha carro, né? Eu ficava abaixo do radar. E aí, de repente, por causa do relógio, eu comecei a ter que andar de blindado. Porque em São Paulo é perigoso. Você vai no restaurante, infelizmente, desculpa, mas isso acontece. Cara, o garçom pode olhar e dar a letra pra alguém lá fora. Sim. E aí já aconteceu muitas vezes, muitas histórias do cara ir no restaurante e na esquina ter alguém esperando. É muito... E às vezes mesmo o cara que tirou do pulso, o cara falar qual que é o modelo. E não tem o que fazer, né? Então, se isso existe, né? E aí, nesse sentido que eu digo que a minha vida piorou, porque eu tive que começar a cuidar de coisas que antes eu não cuidava, né? Enfim, hoje eu tenho uma visão diferente, mas ali eu tiro uma foto do que eu pensava naquele momento, né? Quem quiser assistir, quem tiver no Spotify, galera, no YouTube é bem mais legal, porque dá pra ver as pessoas, né? E quem tiver no YouTube, no final tem um link que pode clicar e já assistir direto, já maratonar, né? O VDcast. Sim. E é isso. Mas, Tati, aqui no VDcast, e eu tô muito feliz de ter aqui você pela segunda vez, né? Cara, aqui a gente... A ideia é que quem tá em casa conheça uma pessoa brilhante, e é você, mas também que eles saiam desse episódio com ações práticas. Algo que eles possam implementar imediatamente no negócio. Para que se amanhã ou daqui a um ano eles puderem encontrar você num evento seu ou meu, que essa pessoa possa olhar para você e falar, Tati, aquilo que você falou ali no final do VDcast, meu Deus do céu, eu implementei aqui e olha o meu resultado. Então, o que a gente tem de ações práticas? Ou que você viu lá na mentoria ou no Mastermind, ou que você está fazendo hoje no seu negócio, que quem está ouvindo pode sair daqui agora e já implementar, e já fazer diferente, e já mudar a sua percepção e sua realidade. Boa. Pode dar já na área de palestras Por aí favor. também? Já A gente passar falou umas que ia falar técnicas disso, né? aqui. Uma hora depois Você nem viu? falamos disso, né, cara? A gente no início, né? Ó, coisa assunto, Ai, foi, que vamos deixar maravilhoso. fluir, vamos Que deixar fluir. maravilhoso. Foi muito bom. Mas assim, em termos de palestra, né? Uma coisa que eu sempre falo, quando as pessoas falam assim, Tati, as oportunidades não têm batido na minha porta, eu não entendo por que isso acontece. E eu falo, porque você não existe. A partir do momento que você começar a existir... a partir do momento que você começar a existir, as oportunidades vão bater Explica o na sua existir. porta. As pessoas saber da sua existência. Por exemplo, o iPhone. Por que a gente tem tanto desejo de ter o iPhone? Porque ele tem um marketing, ele tem propaganda, ele tem a comunicação, Sim. a gente sabe da existência dele. É o caso do Rolex que a gente acabou de comentar. Né? No início, eu não fazia questão. Eu falei, o dia que eu ficar muito rica, eu não vou querer ter um Rolex nunca, eu acho feio, tal. Eu não achava nada interessante. De repente, o desejo começou a vir, a comunicação. Entendeu? Às vezes eu não tava nem lembrando dele, aparecia alguém e falava. Comunicação. E a educação também, né? Porque quanto mais você conhece, entende sobre aquele Exatamente. mundo, né? Mesma coisa que café, mesma coisa com vinho. Quanto mais você estuda e se aprofunda e entende, mais você fica aberto para diferentes tickets, né? Inclusive. E essa educação, ela é boa para vender. E tudo isso é sobre palestras, é sobre treinamento, né? Eu falo assim que não é só sobre palestrar em grandes palcos. É você melhorar a sua comunicação para seja por meio de um vídeo, por meio de uma live, por meio de um evento, você conseguir divulgar mais o seu produto ou o seu serviço. Então as pessoas só vão desejar você, desejar o que você entrega se você se comunicar. Se você ficar anônimo, como eu era lá no passado, esquece, as oportunidades não vão bater a sua porta. Agora, as oportunidades, por exemplo, a Giovanna Antonelli me procurou para fazer um projeto com ela e eu fiz uma live com ela. Cara, ela me chamou no direct do Instagram. Ela não tinha meu WhatsApp, a gente não tinha aí um amigo em comum que indicasse. Ela me chamou no WhatsApp, no direct do Instagram. Sim. Mas por quê?
porque eu tava lá o tempo todo, fazendo vídeos, fazendo lives, via o conteúdo, alguém deve ter mandado meu conteúdo pra ela, né, achou interessante e tal. Fala, gostei dessa menina aí, quero fazer uma live com ela e quero fazer um projeto, né, a gente entrega um bônus lá dentro do programa, do curso dela. Então, assim, muitas coisas começaram a aparecer pra mim do nada, aparentemente do nada, mas nunca é do nada. É você plantar sementinhas todos os dias. Então, assim, uma recomendação todo mundo já sabe, é batido, que tem que fazer lives, vídeos, que tem que estar em grandes palcos. Uma coisa que poucas pessoas exploram do digital é a questão de ir para eventos. Você pode palestrar de graça nos eventos. Mas se você tiver uma palestra memorável, se tiver uma palestra incrível, e vendendo meu peixe aqui agora, né, tem que ser uma palestra digna de ser aplaudida de pé. Se tiver uma palestra nesse nível, as pessoas vão querer comprar de você. Sabe, tem evento que eu vou, palestra de graça, não faço pitch, porque é evento dos outros, não faço. Só palestro lá. De repente o povo começa a me seguir, compra tal, eu já mensurei. Teve um evento que eu vendi mais de 300 mil reais. As pessoas falaram, vende lá, a gente tem um CRM, no CRM a gente vai cadastrando, você ficou me conhecendo por onde? Né? Aí a pessoa, eu te conheci por tal canal. Aí a gente registra no CRM. Uau. Mais de 400 mil reais numa palestra que eu fiz de graça me gerou. Então, estar em grandes Seu eventos... cachê, que normalmente você cobra quanto? 60 mil, Ao hoje é a invés de hora. receber 60 mil, você criou um goodwill, um relacionamento com aquele dono do evento. Exatamente. Só que de forma indireta, por palestrar ali, pessoas te conheceram, fizeram negócios com você, o que gerou quanto? Mais de 300 mil reais. Mais de 300 mil. Exatamente. Num palco que talvez não pagasse para você palestrar, né? Uhum. Então eu falei assim, tem algumas palestras que compensa fazer de graça. Por quê? Porque ali tem o público que você quer, tem um público que vai comprar de você também, e aí você não precisa fazer pitch nem nada, mas a sua palestra tem que ser incrível. Não só não precisa, mas como nem não deve, né? fazer, né? E isso é uma coisa que é legal falar, até para educar as pessoas. Eu tava num evento em Orlando, e tinha um cara que tava palestrando no evento de um outro. Uhum. E aí a gente tava no almoço ali e tal, e cara, não posso falar o nome pra não expor, né? Mas Sim. o cara tomou uma descascada no almoço. É feio, né, o dono do evento explicou. Ei, você tá num evento e você acabou de fazer um pitch do seu produto, do seu programa. E ele explicou que isso não é uma boa prática. Mas o que eu observei ali é que o rapaz, ele não sabia. Então não foi por mal, foi por falta de instrução. E eu aprendi isso, que muitas vezes se alguém faz o mal, né? Cara, não é por maldade, mas sim por ignorância, na maioria das vezes. Então, eu achei muito legal que o dono do evento, ao invés de simplesmente riscar o cara da lista dele, né? Ele podia, né? Falar, obrigado, e nunca mais falar com o cara, nunca mais convidar pra nada. Cara, ele usou o tempo dele ali pra instruir. Quando você tá no evento de uma outra pessoa, você deve edificar essa outra pessoa. Não é o seu produto que você tem que vender, e sim o produto dessa outra pessoa. Então, ele deu uma aula ali, cara. O que eu entendo e interpreto como um verdadeiro ato de amor. O que ele fez ali foi realmente derramar na vida dessa pessoa. Porque essa pessoa, por falta de instrução e até inocência, ela ia bater em outras portas, em outros lugares, ia fazer uma só palestra e nunca mais ia ser convidado. Mas ali, ele teve a chance de mudar e fazer diferente. Faz sentido? Total. E é legal, assim, o óbvio precisa ser dito. Precisa. Né? Então, assim, uma coisa que eu faço. Tem que educar, né? Exatamente. Nos meus eventos, eu alinho isso antes com todos os palestrantes. Como que você Tati, faz? é óbvio, tal. Não né? é eu óbvio, falo, né? não é óbvio. É óbvio pra quem, né? É. Então, como que eu faço? Eu falo assim, olha, esse é meu evento, a gente vai vender um produto aqui. E aí, pra não ficar muita venda, tal, e também pra não atrapalhar na venda do meu produto, cara, se eu organizo um evento custa milhões. Né, dependendo do porte dele. Aí você gastou milhões, você teve risco, você teve trabalho, é intenso fazer um evento. Aí você tem o seu produto para vender e de repente chega uma pessoa que vai palestrar lá e começa a vender o dela. Cruza entendeu? ali a coisa. Então aí eu explico para eles, falo assim, olha, é importante você edificar, passar autoridade para quem é organizador e tal. Então a gente tem feito esse movimento muito de doutrinar a galera para eles saberem. E educar o mercado, né, que é realmente imaturo, né? Se a gente compara, por exemplo, com o que acontece nos Estados Unidos. E assim, é o que você falou, por isso que tem que ser falado mesmo. Porque, por exemplo, eu que cobro 60 mil reais por hora de palestras, e palestro direto, ganhando. De repente, uma pessoa chega e fala, Tati, você faz palestra de graça pra mim? Aí, você fala, ué, mas eu cobro 60 mil, né? Então, assim, já teve gente que falou, Tati, você pode fazer o pitch. Porque tem gente que faz evento e não faz pitch também do produto deles, né? Tem gente que faz pra branding. Então, se a pessoa te autorizar, se a pessoa te der liberdade e tal, você pode fazer. E aí, só que aí as pessoas confundem. Nossa, fulano me deu a liberdade de fazer o pitch no evento dela. Então, quer dizer que todo mundo vai dar a liberdade de fazer pitch. Não. Na verdade, isso ali foi uma exceção à regra. Isso. É raríssimo alguém pedir pra você fazer pitch, entendeu? Isso. E depende muito. Na dúvida, pergunta. Pergunta. E tem muito caso, assim, até do LTV. Né? Por exemplo, teve uma vez que eu fiz com o pessoal da Omni.
o pessoal da Omni já tinha vendido todos os produtos deles, né? Já tinha feito o LTV e tava lá como se fosse o mastermind deles. Já era a cúpula. Não tinha nenhuma outra coisa Não tinha mais pra vender nenhuma. pra eles. Exatamente. Aí o dono do mastermind falou assim: Tati, eu quero que você vá e eu quero que você faça pitch e a gente vai rachar ali a comissão. Então você vai me dar o valor, né, de tudo que vender lá. Tanto é que o time de vendas dele que fechou. Então eu já fui preparada para fazer uma palestra de pitch de vendas. Isso. Lá, E aí é sabe? uma outra pegada, é um outro formato. E o combinado não sai caro, né? Exatamente. É. Então, essas coisas assim, e aí é em termos de dica, né? Até em termos dessa estrutura de pitch de vendas, porque pitch de vendas é uma palestra. Só que é uma palestra que tem ali os gatilhos certos, a ordem certa. O que eu percebo que é um erro muito comum no mercado? As pessoas organizam o evento inteiro, organizam a sua palestra, o conteúdo e tal, e deixa por último para preparar o pitch. Tem gente que prepara o pitch quase que entrando no palco, sabe? Eu treino o pitch mais do que qualquer outra palestra. Porque conteúdo a gente está acostumado a entregar todo dia. Mas o pitch, ele tem uma estrutura, ele tem um roteiro. E se eu mudo esse roteiro, por exemplo, se eu não faço uma ancoragem, né? Se eu não sei passar o valor da forma certa, se eu não sei a entonação de voz, porque venda é convicção, é segurança. Então, se o meu tom de voz está inseguro, porque eu ainda estou lembrando que palavra que eu vou fazer do pitch, quais os entregáveis e tal, a chance de converter menos é muito grande. Então, assim, o que entre várias nuances, né, porque são vários detalhes, mas o que tem me feito conseguir uma média de 50% de conversão em todos os pitches de vendas dos meus eventos? Primeiro, meu pitch é bem preparado mesmo. É uma palestra, tipo... acho que o auge, assim, é você conseguir ser aplaudido no meio do pitch, sabe? Eu já vi você sendo aplaudido no meio do pitch também. Sim. Gente, é maravilhoso, porque as pessoas têm medo, né? Tem pavor, no pitch o povo vai levantar, vai embora, as pessoas não querem e tal. Você E algumas imagina? pessoas podem levantar e podem ir embora, né? Faz Pitch é parte. polarizar, né? É Uhum. fazer com que quem não queira aquilo ali se afaste, mas que quem queira, venha, né? Exatamente. E tem caso, porque assim, às vezes eu ficava na minha cabeça, né? Todo mundo que levantou é porque não quer. Não, às vezes a pessoa tá apertada, e se fosse conteúdo, ela levantaria mesmo pra ir ao banheiro. E também tem pessoas que levantam já pra ir comprar. Teve uma vez que eu comecei o pitch, na hora que eu comecei a falar, assim, e aí eu soltei. Eu falei, vai ter bônus pros 10 primeiros inscritos, eu já vou falar o bônus no final. Aí 2 pessoas levantaram, e na hora eu tive a sensação que, nossa, não gostaram e tô saindo. Né? Só que aí, na hora que eu fui ver, foram as primeiras pessoas que tinham comprado. Elas levantaram para ir comprar. Aí eu fiquei pensando, como que a nossa mente também, né? A gente tem que saber trabalhar, porque às vezes seu pensamento é ruim, mas na verdade é uma coisa boa que aconteceu, sabe? Que demais. Então, assim, eu tenho treinado bastante isso. Tem, claro, todo um storytelling, né? Narrativa na hora do pitch é uma coisa importante. Uma coisa que eu vejo muito, o emocional vende. A gente não fala assim, as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Então, esse negócio de falar, o primeiro é o pitch racional e o segundo é o pitch emocional. No meu evento, eu tenho testado os 2 emocionais e tem dado muito bom. Então, os 2 têm que ser emocionais. Claro que eu explico os entregáveis, claro que tem o racional junto, para quem é uma pessoa mais racional. Mas esse negócio, o primeiro só racional, o segundo só emocional. Não, os 2 têm pitadas de emoções, sabe? Como uma CTA, uma chamada para ação muito clara. Né? Então, esses detalhes, assim, todo mundo que eu tenho treinado pitch, eu tô vendo que o resultado tá muito maior. Por quê? Porque não age de improviso. Que é aquela, no nosso podcast também eu falei sobre isso, só que eu falei pra palestra, né? Não pra pitch. Que eu falei assim, o improviso nunca vai levar ninguém à excelência. Você pode agir no improviso e se você tiver repertório, você pode até ir bem no improviso. Porque quem tem repertório vai bem. Né? Só que é você depender da sorte, é você depender do seu estado de humor. Tem dia que a gente não tá bem, aí você vai improvisar, você fala, cara, parece que não tava fluindo, sabe? Então você fica muito dependente. Quando você se prepara antes, planeja, se organiza, pode estar num dia ruim, né? Já teve dia que eu tava passando mal, fui fazer pitch de vendas e alta conversão do meu jeito, eu passando mal. Ninguém vai saber, ninguém vai perceber, porque a estrutura tá lá, olha, eu só preciso seguir aquilo que eu já treinei, pratiquei, que tá aqui, ó. Aí eu sigo ali e é infalível. Sabe? Então, essa é uma das formas aí da gente aumentar a conversão. E aí, para ficar um conteúdo bem palpável mesmo, né, eu uso 5 passos não só para palestra de pitch de vendas, mas para palestra normal. E os 5 passos sempre tem que ter uma abertura impactante. Né? O que é essa abertura impactante num pitch de vendas? Uma frase que chama atenção. Por exemplo, eu tenho usado muito uma frase de Jim Rohn, que é uma frase muito boa, que ele fala assim, ou você diminui os seus sonhos, ou você aumenta as suas habilidades. Muito bom, né? A escolha é sua. Eu falei, cara, essa frase, porque tem pessoas que falam assim, eu não consigo, tal, tá bom, então sonha pequeno mesmo. Agora, você quer sonhar grande? Aumenta as suas habilidades.
Entendeu? Então, eu já começo com uma frase de impacto, que é a abertura impactante. Depois a grande promessa, né? Que é qual é o resultado que você pode esperar disso. Qual é o resultado com a sua mentoria, qual é o resultado com a sua entrega. Sempre o storytelling, porque o storytelling é a pitada de emoção também. Uma jornadinha do herói ali cai bem. Depois disso, no caso da palestra normal, eu falo de método. No caso do pitch, são os entregáveis. Quais são os entregáveis? Sempre pautado ali no resultado que a pessoa vai ter, nas vantagens. E por fim, um grande finale. Né? Tudo tem que ter um grande finale. Então, o meu grande finale, ele tem uma pitada de emoção e tem uma CTA muito clara, uma chamada para ação muito clara. Treinando isso com a entonação certa a voz tem que ser a voz de peito. Tem pessoas, porque é natural quando a gente fica num estado de ansiedade muito grande, a gente usar a voz de cabeça. E a voz de cabeça é uma voz mais fina. Explica aí a voz de peito e a voz de cabeça. A voz de cabeça é uma voz muito mais fina, muito mais aguda. Tipo, sabe quando você vai gravar um vídeo e aí você tá insegura? Aí você tá insegura e a voz fica meio assim, parece que tá incontrolável a voz. Sim. E as pessoas que estão ouvindo percebem, assim, que tem uma insegurança, sim, entendeu? Na voz. E a voz fica até meio infantilizada. E a voz de peito já é uma voz mais grave. É uma voz que tá sentada, é uma voz segura. É uma voz, não é só melhor de comprar dessa aí, ó. É melhor de comprar dessa. Passa convicção, passa segurança. Entendeu? Então, e isso tudo é intencional. Isso tudo dá para você trabalhar e fazer de forma intencional essa voz de peito. Na hora do pitch, é crucial você ter essa consciência. Voz de peito, o pé. As pessoas, quando ficam muito nervosas, tendem a ficar na pontinha do pé sem perceber. E tendem a fazer dancinhas também, sem perceber. Então, de forma intencional, pé inteiro no chão. Né? Você tem que andar firme, como se fosse raiz, porque isso passa mais confiança, isso passa mais convicção também. Então, o pé, os gestos, tem gestos que passam mais confiança, mais credibilidade. Pode coreografar, inclusive, né? Exatamente. Isso é o poder do treino. Entendeu? A pessoa, eu vou no improviso. Cara, se você for no improviso, você vai ter que ficar procurando as palavras certas pra você falar. Você não vai nem lembrar de gesto. E com certeza você vai demonstrar sua insegurança sem perceber. Porque é igual o cachorro, ele sente quando alguém tem medo, né? Então ele fala, essa pessoa tem medo. O cachorro só vai naquela pessoa. As pessoas vão sentir cheiro de alguém que tá inseguro. Não saber o que é, ali, né? No palco. Mas alguma coisa vai parar ela e vai atrapalhar de comprar, né? Exatamente. Por detalhe, assim. Então, quando você junta todos esses elementos e faz essa coreografia mesmo, esse treino, as pessoas olham e falam, nossa, tem algo diferente, tem uma convicção, tem uma segurança aqui, eu tenho que comprar esse produto, tenho que fazer parte disso, sabe? É poderoso. Que massa. E essa sua obsessão por pitch, eu sempre achei muito curioso, né? Porque você vai em eventos pra ver os pitch, né? Você sempre buscou isso, né? Cara, o que é o pitch? Cara, eu acredito que o pitch é muito importante. Mas eu acredito nele como uma parte do todo, né? Total. E a gente já teve discussões longas sobre isso, né? Tipo, meu Deus, às vezes, se o cara vacilar no pitch, mas toda a entrega fizer sentido, ele vai acabar vendendo. Por outro lado, se ele não entregou nada o tempo inteiro, ele pode pegar o seu melhor pitch e copiar e não vai dar o mesmo efeito também, né? Há controvérsias. Se o cara não tiver substância ali e ele repetir suas palavras, ele vende? Eu nem falo substâncias, né? Mas eu falo assim, se às vezes o evento inteiro... Eu vou contar um exemplo, que vai ficar mais claro. Mas, eu concordo com você que é um conjunto. E eu faço um conjunto. Isso. Mas é porque as pessoas... São muitos botões pra apertar. Isso. Não é? Porque, às vezes, a pessoa coloca peso demais naqueles 15 minutos ou meia hora do pitch. Ao invés de olhar pros 3 dias do evento. Exatamente. Sendo que tem que ser tudo coreografado, não só o pitch. Faz sentido. Inclusive, no primeiro dia, eu falo, a entrega tem que ser excepcional pra pessoa falar assim, nossa, só esse dia pagou o evento. A entrega é parte do pitch. Faz parte. O seeding que você faz em vários momentos, pra pessoa não ser pega de surpresa, pra ir preparando. É um conjunto de fatores, isso eu concordo. A única questão, assim, que há controvérsias... Quero saber, é porque, por exemplo, eu fui num evento, não vou citar o nome pra não expor a pessoa, mas uma pessoa muito grande no mercado, né, um grande player. E eu fui num evento e, cara, teve um momento, não é que a pessoa não tinha conteúdo, mas é que ela não tinha uma palestra memorável, né? Então, o que significa não ter uma palestra memorável? Ela não tinha nem entonação de voz, nem presença de palco e nem roteiro. Então, sabe aquela pessoa que sabe muito, mas vai soltando os negócios, você não consegue ligar os pontos, não tem uma linha de raciocínio, assim, você fica confusa, e no final você fala, o que eu aprendi? Não sei o que eu aprendi, mas a pessoa sabe, entendeu? Então, assim, o evento inteiro tava difícil ligar os pontos, a linha de raciocínio, a presença de palco tava péssima, e teve um momento que eu tava me esforçando muito pra prestar atenção, muito, né? Eu tava assim, né? Eu falei, eu quero prestar atenção porque parece que o conteúdo é bom, mas eu não conseguia, era mais forte que eu tava com sono terrível. E aí, na hora que eu dei uma cochilada assim, eu falei, cara, será que é só comigo? Quando eu olhei pro lado, Vitor do céu, tava todo mundo que eu vi, eu cheguei a filmar.
Eu filmei. E aí, né, óbvio, eu falei assim, não vou marcar quem é, óbvio, né? Mas eu falei, eu vou ter que postar nos meus stories, porque as pessoas, elas negligenciam sobre o preparo de palco, elas negligenciam. Acho que, porque eu tenho conteúdo, ou sou estourado na internet, já é o suficiente. Já tem o que precisa, não precisa. E aí, na hora que eu vi todo mundo dormindo, mas todo mundo, e a voz, era uma voz que era hipnótica, assim, sabe aquela voz monotona? Acho que eu já sei até quem é. não vou mexer com isso não, mas... Monotona. Aí, eu filmei nos stories e falei assim, a falta de técnica de ser um palestrante memorável e tal, né? Aí postei lá, todo mundo riu e tal, porque era todo mundo dormindo, todo mundo. Aí chegou na hora do pitch, eu peguei e falei, vamos ver o que vai ser, né? Porque assim, o evento inteiro foi um caos, o evento inteiro. Eu teria várias coisas pra falar aqui, entendeu? Assim, muita coisa que deu errado, né? Que aí nem tudo foi culpa deles, coitado. Mas evento é igual a Lady Murphy, né? O que puder dar errado, vai dar errado. E aí eles não tinham plano B, não tinham plano C, e o negócio foi indo, a trancos e barrancos. Aí eu peguei e falei, cara, ninguém vai comprar. Até porque 1/3 do evento tinha ido embora. Quando eu cheguei, todo mundo tava lotado, não tinha cadeira, todo mundo em pé, não tinha cadeira o suficiente. De repente, quando eu olhei 1/3 do evento, eu já tinha ido embora, né? Aí eu falei, nossa, esvaziou, tal, né, na hora do pitch. Mas eu, como você disse, estava lá fissurado com meu caderninho e tal. Aprendendo, vendo tudo de pitch e tal. Valor. Inclusive, né, já falei isso pra você várias vezes, você é uma das minhas maiores inspirações em termos de pitch. Você arrebenta no pitch de vendas. Quando eu vou me concentrar pro meio, eu falo, vamos lá, qual que é a postura do Vitor? O que o Vitor faria nessa hora e tal? Porque isso é muito bom de pitch. E aí, eu peguei, né, lá com meu caderninho e tal. A pessoa não vendeu. E vendeu mais de 10 milhões naquele evento. Uau. Na hora que eu vi os números, eu falei, cara, é pitch mesmo. Como é que pode um negócio desse, né? O cara tentou dar errado em tudo, né? Tinha tudo pra dar errado, o evento inteiro, cara. Uau. Né? E assim, tudo bem que era um MVP deles, era o primeiro e tal, né? Acho que agora vai melhorando. Mas assim, cara, na hora que eu olhei, eu falei, não pode. Zero experiência. Zero. Eu e você, a gente curte umas experiênciazinhas, assim, né? A gente curte um negócio decorado, bonito. Não tinha uma decoração, não tinha uma experiência. Foi caótico, assim, em todos os sentidos. Na hora que eu vi o pitch, na hora que eu vi a conversão, eu falei, claro, se tivesse todo o conjunto, acho que poderia ser melhor ainda. O resultado poderia ser melhor ainda se tivesse todo o conjunto, entendeu? Mas o que salvou ali foi o pitch, o repeat, a quebra de objeção, uma oferta irresistível. Foi o que salvou ali. E o público certo, né? Tinha um público certo que... Eu acredito que oferta muda o jogo. Uma oferta muito poderosa, com um pitch muito ruim, vira. Mas um pitch muito bom com oferta ruim, cara. A oferta ruim também A oferta não dá, tem que ser. Mais... Até porque uma coisa que eu, dentro daquela ideia, né? Vendas é transferência de sentimento. Se a oferta tá ruim, cara, parece que nem você, só você acreditar muito que a oferta é incrível. Porque você não vai conseguir passar toda a convicção, não vai conseguir passar toda a verdade, né? Então tem que ser uma oferta muito boa. Eu consigo vender bem porque eu acredito que tipo, se você não pegar isso aqui, você é burro. Né? Em outras palavras, é isso. Ou você pega, isso aqui é a oportunidade da vida, isso aqui é muito bom. Se você não pegar isso aqui, cara, você tá perdendo tudo. Entendeu? Se você não acreditar nisso, não consegue vender tanto também. Animal, Tati. Poxa, muito bom demais. Olha, a vontade é de continuar e cara, parece que assunto não falta, né? Só que a gente tá caminhando pro final. E eu quero... podia botar... Audiência, cadê, Cadu? Tem que fazer... Mas olha, eu quero saber onde que as pessoas do VDcast podem aprender mais com você, podem seguir você. Onde que eles encontram você? Na minha rede social, eu acho que vai estar aqui marcado, né? Porque meu nome é complexo. Mas é Tati, T-A-T-H-I. Mas tem gente que tá no Spotify, vai só escutar mesmo. Então sempre mesmo. Então vou soletrar aqui, ó. É T-A-T-H-I, é Tati com o H no T, no segundo, _ DeAngela. O DeAngela é D-E-A-N-D-H-E-L-A. Então, Tati DeAngela tá em todas as redes, tá no YouTube, no Instagram, no Spotify também. Inclusive, a gente tem a trilha de músicas dos memoráveis. Que legal. Tá, então a gente tá em todas as redes, mas é só pelo nome. Que massa. E Tati, quando você faz stories, nem todo mundo vê. Quando você posta um vídeo no YouTube, nem todo mundo abre também. Quando você vende um evento, nem todo mundo vai. Sim. Então, a nossa taxa de abertura não é 100%. Mas se você tivesse a chance de deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Cara, tem que ser um negócio forte, né? Porque uma coisa que eu vejo, assim, que é muito forte pra mim, duas coisas importantes. Uma nunca é uma coisa isolada.
sempre é um conjunto de fatores. Então, quando as pessoas falam, igual agora, né? Tati, o que fez você ter sucesso? O que você fez ter resultado? Cara, não é um fator isolado. É igual a gente falou do pitch. O pitch é importante, é crucial. Mas tem vários outros elementos, né? Então, assim, é um conjunto de fatores que levam ao sucesso. E aí vem a palavra-chave, que é o que eu acredito. Você nunca vai ser extraordinário em nada antes de ser constante. Então, a constância, a consistência foi o que me fez chegar até aqui. Trabalhando sempre, plantando sempre, com intensidade, nas estratégias certas, sem desistir, vai te levar muito longe. Que massa, Tati. Obrigado pela sua contribuição, pela sua colaboração e pela sua generosidade de compartilhar suas estratégias aqui com a galera do VDcast. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Obrigada. Valeu. E se você tocar aqui na tela, você vai poder ver outro episódio que a gente gravou, eu e a Tati, e eu vou colocar aqui também o vídeo com a Betina, falando do Rolex e como que o Rolex atrapalhou e piorou muito a minha vida. Clica aí e assiste. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.